Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um aulão Conquistar 2021. Eu sou o professor Janderson Oliveira, da Escola Rofran Belchior, ali na CDE 5, Zona Leste de Manaus. Gostaria de lembrar a todos de seguir o @ do Conquistar lá no Instagram, @ConquistarSeducAM. E não esqueçam, a nossa aula ela sempre começa pela semana, ela nunca começa apenas na sexta. Nós deixamos materiais, deixamos enquete, deixamos apostilas e caderno de questões lá no Instagram para que todos possam acessar e quando chegar aqui na sexta-feira já está todo mundo afiado para as nossas aulas. Tudo bem? Então vamos lá, não esqueçam de tirar a sua selfie aí nos assistindo, marcar a hashtag Conquistar e vamos nessa. Vamos ver qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Vamos lá, então, nosso tema, filosofia moderna, antropologia e diversidade cultural. Esse é o tema da nossa aula de hoje, a aula número 18 do Conquistar. Bom, certamente você já ouviu falar sobre cultura, certamente você já tem muitas posições, algumas ideias, talvez algumas mais vagas do que outras, sobre esta temática. A antropologia, ela é a área da ciência que vai se dedicar de forma mais específica ao estudo da cultura. A antropologia, na verdade, ela vai ser a ciência que vai estudar o ser humano. A própria palavra antropologia significa isso. Ela vem do grego e significa exatamente o estudo do ser humano. E de que maneira a antropologia estuda o ser humano? Bom, em todos os seus aspectos. Seja no seu aspecto histórico, seja no seu aspecto fisiológico, no seu aspecto cultural. Hoje nós vamos nos deter neste aspecto cultural da antropologia. Ele vai se desenvolver ali de forma mais concreta, de forma mais forte, no início da filosofia moderna, no início da modernidade. Porque, como vocês lembram, durante a Idade Média, o ser humano estava mais voltado para as questões religiosas. Então, os filósofos, os historiadores, até mesmo os artistas, estavam todos voltados para trabalhar temas ligados à religião, ligados à teologia, ligados a Deus. Com o advento da modernidade e o retorno do humanismo clássico grego, as pessoas começam a tentar entender mais a vida humana. Eles se voltam mais para os problemas, para as questões próprias dos seres humanos, das sociedades e da história humana. Então é aqui que a antropologia vai ganhar mais força, vai começar a se desenvolver. E nós vamos ter também muitas transformações no campo cultural. Porque lembra, neste período, os europeus vão começar aí aquele processo de colonização, vão conhecer outras culturas e isso automaticamente vai fazer com que o ser humano possa refletir mais sobre a questão cultural. Temos aqui neste desenho, olha, Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Este desenho de Da Vinci, ele representa bem esta nova mentalidade voltada para a racionalidade humana, o homem como centro das reflexões, o homem bem representado de forma científica, ok? Bom, e como eu disse, a antropologia vai estudar a cultura humana. E existem diversas culturas humanas. A diversidade cultural é um dos pontos principais da antropologia. E a diversidade cultural, ela está principalmente ligada a tentar entender como que a humanidade, ao longo dos séculos, ela consegue preservar alguns elementos da cultura ao mesmo tempo que a cultura sempre se transforma. Porque a cultura, gente, ela não é algo estático. A cultura está sempre em transformação, a cultura ela vai sempre adquirir elementos novos, não é? Então, a cultura ela é basicamente o quê? Ela é o conjunto de tradições, de crenças, de expressões artísticas, de expressões históricas de um determinado povo, de um lugar. Então, se nós formos falar, por exemplo, de um grupo específico, o que seria a cultura dele? Os elementos ligados à culinária, ligados à arte, ligados às expressões religiosas, ligados a tradições, tudo isso ligados a visões de mundo deste povo, tudo isto seria incluído dentro da cultura. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, temos um leque imenso de cultura, uma cultura muito diversa. Isso por quê? Porque hoje, basicamente em todos os lugares do mundo, existe já a diversidade cultural. Primeiro, porque é muito complicado uma cultura se manter, digamos, pura. Isso não existe, na verdade. A cultura, ela é sempre diversa. Todas as culturas é formada pelo encontro com outras culturas. Seja um encontro forçado, por meio de processos de colonização, processos migratórios, ou
alguma coisa do tipo, ou seja também por um processo mesmo natural. Os seres humanos se encontram, eles se transformam e eles vão criando novos laços e transformando os seus hábitos, não é? Por exemplo, a globalização ajuda muito nisso. As pessoas estão sempre conectadas pela internet, então acabam adquirindo novos hábitos, as pessoas mudam de local por causa de trabalho ou para ter uma vida melhor e acabam levando consigo sua história, sua cultura. Então tudo isso faz com que a diversidade cultural se transforme e chegue em todos os lugares do mundo. Porém, como nem tudo são flores e nós não vivemos em um mundo perfeito, junto com essa diversidade cultural que nós temos, existe também a questão do preconceito contra algumas culturas. E aí que entra a nossa questão do etnocentrismo, não é? O etnocentrismo ele seria, então, a negação da cultura do outro. É este momento onde um povo se acha melhor do que outro, um povo se acha superior ao outro por uma questão cultural, gente. Então, vejam só, historicamente, vou dar aqui alguns exemplos para vocês de como isso pode acontecer. Nós tivemos, por exemplo, genocídio de povos indígenas e de povos originários de todas as Américas e de vários outros continentes também. Por quê? Porque as pessoas achavam, na época os europeus achavam, que este povo era um povo inferior, que tinha uma cultura inferior. Nós tivemos também o processo de escravidão de muitos povos do continente africano. No Brasil, então, nem se fala. Isso por quê? Porque se pensava que eles eram de uma cultura também inferior, seja por questões de raça, por questões de cultura, de religião e tudo mais. Tivemos também o nazismo, que ele também era baseado nesta ideia de uma superioridade ariana, de uma raça ser melhor do que a outra. Então, historicamente, o etnocentrismo ele se manifesta assim, quando uma cultura se acha melhor do que a outra. Porém, infelizmente, o etnocentrismo ele também não acontece simplesmente nestes grandes momentos da humanidade, nestes grandes períodos históricos. O etnocentrismo ele também se manifesta no nosso dia a dia. Ele se manifesta nas questões práticas do dia a dia. Por exemplo, quando você vê alguém com intolerância religiosa com alguém, ele está partindo do princípio de que a religião dele é a única certa, que a religião dele é melhor do que a religião do outro. Isto é um aspecto do etnocentrismo. Quando você vê uma pessoa se achando mais bonita ou melhor do outro simplesmente por causa das tonalidades de sua pele. Aqui nós temos o racismo, que também é uma expressão do etnocentrismo. Quando você vê pessoas com preconceito contra imigrantes, aqui nós temos a xenofobia, que é um aspecto moderno também do etnocentrismo. Então todas essas visões são visões deturpadas, onde uma cultura se acha melhor do que a outra, certo? Mas no Brasil nós temos uma diversidade cultural muito grande, nós temos movimentos históricos muito grandes, como por exemplo, se nós olharmos aqui a capoeira. A capoeira é uma expressão artística, uma expressão cultural, que mistura luta, dança, rituais e memória e ancestralidade. A capoeira ela surge dentro de um contexto de resistência e de luta pela sobrevivência dos povos que eram escravizados aqui no Brasil. E esta expressão cultural ela chegou inclusive a ser proibida por lei no Brasil. E hoje nós sabemos que ela é um dos elementos utilizados para preservar a história cultural e ancestral de diversos povos que vieram e que ajudaram, mesmo que de maneira forçada, a construir o país que nós temos hoje. Okay? Aqui na região norte do Brasil, nós temos então também uma cultura indígena muito forte. São os povos que primeiramente habitaram esta região, são os povos que eram os donos originários deste lugar. E nós também herdamos muitas características da cultura indígena. Nós também acabamos dentro de nossa sociedade, seja na nossa culinária, seja dentro de nossos hábitos, seja em algumas expressões, algumas palavras, nós bebemos muito desta fonte indígena, nós bebemos muito da cultura indígena. Então no Brasil, eu trago aqui como exemplo essas duas culturas que têm uma presença muito forte, muito marcante, dentro da construção da nossa sociedade brasileira, que é a cultura afro-brasileira e a cultura indígena. E ambas essas formas de expressões culturais, gente, elas encontram maneiras criativas de resistir, de superar e de preservar a sua própria história. Por exemplo, através da arte. Aí nós temos, então, duas expressões culturais muito fortes que vão ganhar força, que vão ser importantes dentro desse contexto de representação de uma cultura através do imaginário popular, que seria, por exemplo, o carnaval, o samba e o festival folclórico aqui na nossa região, em Parintins.
Então, por exemplo, quando você vê ali uma escola de samba bonita, toda luxuosa, desfilando na Sapucaí, você vê pela TV, é bom sempre lembrar que esta mesma expressão artística, ela surgiu dentro de um contexto de resistência, de perseguição aos povos africanos que já moravam no Brasil, né? Africanos e afro-brasileiros, porque já é o contexto do pós-abolição, já no início do século XX, e essas pessoas precisavam preservar sua história, preservar sua cultura, e aí o samba, ele nasce nesse contexto. O carnaval carioca, que nós acompanhamos hoje, ele nasce dentro deste contexto de luta pela resistência. E aqui no Norte nós temos aí, ó, o Festival de Parintins, caprichoso, garantido, quem é que não gosta, né? E ele também é uma representação artística muito importante dentro desse sentido do imaginário popular, que vai construir uma grande festa, uma festa muito criativa, uma expressão artística muito forte, baseada em quê? Baseado em elementos culturais de diversos outros povos. Nós temos aí no Boi Bumbá elementos de quê? Elementos da cultura indígena, da cultura africana, da cultura do Nordeste, da cultura do Norte e várias outras, ok? Então, é isso, um pouco dessa questão cultural, da antropologia, da diversidade cultural e do etnocentrismo. Vamos ver agora se vocês estão feras, se vocês prestaram atenção na aula, e vamos para o nosso exercitando. Bom, nosso exercitando, nós temos aqui uma questão do Enem de 2011, uma questão que nós vamos tentar resolver juntos. Vamos lá. A questão diz o seguinte: a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira, e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Este é o enunciado da nossa questão e vamos então aqui para o comando. A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Vamos aqui para as nossas opções. Opção A, porque legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. Opção B, porque divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Opção C, porque reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Opção D, porque garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Opção E, porque impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Vamos então aqui ver qual é o nosso gabarito. Olha, gabarito aí, opção correta, opção E. Porém, vamos analisar opção por opção para ver qual delas, por que todas as outras estão erradas. Vamos lá? A opção A. Por que a opção A está errada, gente? Esta alternativa A aqui, ela se refere, de modo geral, às ciências humanas, o que não é um objeto da lei. Então, veja só, o ensino das ciências humanas, ele é definido por uma outra legislação. Ele é anterior ao ano de 2003 também. Então, vejam, mesmo que não seja uma informação totalmente errada, ela não vai ser a opção correta. Por quê? Porque o tema da pergunta, o enunciado da pergunta, é sobre a Lei 10.639. É uma lei muito específica. Então, às vezes, cai também esse tipo de pegadinha dentro de algumas questões. Ok? Por isso é bom prestar atenção e ler com atenção o enunciado das questões. Tá bom? A opção B. A opção B está errada por quê? Porque ela supõe que este ensino de história e cultura afro-brasileira, que a lei está garantindo, seria voltado apenas para a população negra, o que não é verdadeiro. Vejam só, gente, esta opção letra B aqui, ela supõe inclusive uma questão de segregação, onde nós teríamos um currículo separado para pessoas afro-brasileiras e um currículo específico para pessoas
brancas. Ou seja, isso não existe, a educação não é pautada nisso. Então, quando você tem uma opção que está supondo que vamos ter educações diferenciadas para questões raciais, para pessoas de aspectos raciais diferentes, isso é bem absurdo, então fica bem claro que não é esta opção, beleza? Opção C. Por que que não é a opção C? A opção C, ela supõe que esta lei defenderia uma visão etnocêntrica, ou seja, gente, é exatamente o oposto daquilo que nós estamos falando aqui. A lei não vem para reafirmar que a África é inferior, ela não vem para reafirmar uma visão de que nós, brasileiros, somos melhores, pelo contrário. A lei vem exatamente para tentar combater esta visão etnocêntrica e não reafirmar. Olha, vamos prestar atenção nos termos. Olha, a lei quer combater e a opção diz que a lei quer reafirmar esta visão etnocêntrica. Então, ficar atento também nesses detalhes. Muitas vezes você lê assim por cima e entende que esta opção estaria indicando aí que um combate ao etnocentrismo, né? Então, ficar bem atento a essas pequenas palavrinhas que podem mudar completamente o sentido de uma questão, tá bom? Opção D. A opção D, gente, ela diz que esta lei 10.639 estaria concedendo às pessoas afro-brasileiras o acesso à educação. Gente, vamos lembrar aqui, olha, a lei que garante o acesso à educação para todos os brasileiros é a Constituição de 1988. Ela é clara, ela é explícita ao deixar claro que todos os brasileiros, independentemente da raça, sexo ou qualquer outro fator, ele vai ter acesso igual à educação, à saúde e a vários outros direitos. Então, o que garante o acesso das pessoas à educação não é uma lei criada em 2003, é a própria Constituição da República, tá bom? Então, nós chegamos na nossa opção E, que é a opção correta. Por quê? Porque esta opção aqui, gente, ela deixa bem explícita, né, pra gente como esta lei 10.639 vai agir para tentar ensinar a diversidade cultural e étnica que existe dentro do nosso país. Então, a opção correta é a opção E. Inclusive, gente, esta lei aqui, de 2003, ela foi alterada lá no ano de 2008 e ela incluiu também o ensino da história e da cultura indígena brasileira. Tá bom? Então, ou seja, ela é uma lei que ela serve para quê, gente? Para deixar de forma estampada para todos na escola, para que as pessoas aprendam desde cedo a importância do convívio pacífico entre diversas culturas. Vamos lembrar aqui que a educação, o acesso à informação, ao ensino, é o primeiro passo para tirar as pessoas de um estado de ignorância, de um estado de preconceito, de um estado de fundamentalismo, fundamentalismo cultural, fundamentalismo religioso ou político. Então, neste ponto, a lei foi muito feliz porque ela garantiu que dentro do currículo escolar nós teríamos, além de matemática, além de português, além de geografia, nós teríamos também incluído ali a história de como a sociedade brasileira foi formada e como as diferentes culturas, cultura indígena, cultura afro-brasileira e todas as outras, como elas foram importantes para a construção da nossa sociedade, ok? Não esqueçam disso. Vamos para o nosso Tira Dúvida. Vamos lá? Durante a semana, nós deixamos nas nossas redes sociais algumas enquetes que vocês puderam participar e responder algumas dinâmicas que nós deixamos lá. Nós fizemos a seguinte pergunta lá. A capoeira é uma expressão cultural oriunda de qual cultura? Bom, nós tivemos agora há pouco, eu expliquei um pouco sobre isso, mas lá durante a semana ainda não tínhamos tido a aula, não é? Então, tínhamos duas opções lá. Tínhamos a opção de que a capoeira seria uma expressão da cultura indígena ou da cultura afro-brasileira. E vamos ver agora quantos porcentos acertaram aqui, qual foi a porcentagem de erro e de acerto. Olha, felizmente, todo mundo que votou lá na nossa enquete foi pelo caminho correto e disse que a capoeira é uma expressão cultural da cultura afro-brasileira. Lembra que eu falei agora há pouco na nossa aula que é um movimento, uma expressão cultural que, historicamente, ela surge
como um instrumento de defesa, como um instrumento de sobrevivência, de resistência, seja nas senzalas, nos quilombos, e só depois ela vai se transformar em uma expressão cultural mais livre, que não está tão carregada de um poder ou mesmo de uma pressão para a sobrevivência, tá bom? Então, é bom conhecer a história por causa desses pequenos detalhes e curiosidades. Bom, nós também deixamos uma outra questão lá, que foi: qual a manifestação cultural, a expressão cultural, você tem vontade de conhecer, né? Foi também uma das questões que deixamos lá, e vamos ver se alguém respondeu. Temos aqui uma resposta da Giane Araújo. Ela disse que tem vontade de conhecer a cultura francesa. E quem não tem, né, Giane? Vamos lá. Também tenho muita vontade de vivenciar um pouco dessa cultura francesa. Embora já conheça algumas coisas da literatura, por meio da literatura francesa, e no meu caso também sou professor de filosofia, conheço um pouco também da filosofia francesa. Um dos meus filósofos favoritos aí que eu mais leio é francês, que é o Jean-Paul Sartre. Então eu acabo tendo um pouco de contato, porém quero lá um dia visitar pessoalmente para ver. Bom, vamos então finalizar aqui com a nossa dica de hoje. Vamos comigo? Então vamos lá. Como eu disse, a nossa dica de hoje então vai ser sobre o conceito do etnocentrismo. Então lembre, gente, o conceito do etnocentrismo, embora historicamente esteja ligado a uma raça se supor melhor do que a outra, e nós tivemos historicamente muitas expressões dela, hoje o etnocentrismo ele se manifesta no nosso dia a dia sempre que alguém ou uma cultura se acha melhor do que outra, por aspectos como religião, linguagem, questões raciais, por questões do local de origem. Então, sempre que você vê esse tipo de discriminação, discriminação racial, discriminação religiosa, discriminação por local de origem da pessoa, você não gosta da pessoa porque ela é um imigrante, por exemplo, tudo isso são expressões modernas do etnocentrismo, ok? Então, fico por aqui com esta minha dica. Queria agradecer a todos pela participação, por terem nos acompanhado. Não esqueçam de ir lá, subir a hashtag Conquistar 2021. Quero mandar um abraço carinhoso para a Escola Rufano Belchior, para toda a equipe da escola, para os meus alunos, tudo bem? E até uma próxima. Valeu, gente!